Com que rapidez uma cobra, um crocodilo e um tigre podem atacar? Quando enfurecidos, do que gorilas e rinocerontes são capazes? Todas as respostas estão nesse vídeo. Este é o Wildlife e nesse episódio eu vou te mostrar um cavalo atacando um homem, um lobo se vingando de caçadores, uma incrível briga de girafas, um hipopótamo perseguindo um barco, momentos perigosos com ursos, crocodilos, rinocerontes e até um canguru. Sente-se, relaxe que vamos começar! Cobra. Você acha que é possível escapar de um ataque de cobra? Mesmo se você for um corredor profissional, é possível escapar de uma mordida dolorosa? Eu acho quase impossível. Cobras são muito rápidas e astutas. Elas podem se esconder não só no caminho, em algum canto, mas nos lugares mais inesperados. Por exemplo, essa câmera de vigilância registrou uma mulher que trabalhava em casa. Ela serrava uma cerca viva e nem percebeu como quase acertou uma cobra. O réptil não gostou e atacou a mulher com força. Tudo aconteceu de repente. Você nem consegue ver no vídeo, mas a cobra conseguiu morder a mulher. Felizmente, a história teve um bom desfecho. A mulher foi tratada e sobreviveu. Tigre. Se você tem um bichano e gosta de brincar com ele, sabe que essas criaturas fofas gostam de ataques surpresas. Ele se esconde em algum lugar, depois surpreende o dono. No máximo, você fica com alguns arranhões, mas não no caso de um felino grande. Os tigres fazem como os gatos, mas não para brincar. Seu objetivo é acabar com a presa. Nesse vídeo, motociclistas andavam tranquilamente numa estrada da Índia quando, do nada, um tigre de bengala saltou. O predador correu, já tentando atacar, e uma fração de segundo o separou do alvo. Os motociclistas escaparam por um triz. Os tigres, como outros felinos, atacam suas presas quando estão de costas para eles. Veja esse exemplo. As crianças estão de costas para o tigre. Então, estão se divertindo, rindo e nem desconfiam que já estão sendo caçadas. Alguns segundos depois, o tigre corre para atacar e o vidro blindado o impede de atingir 3 alvos fáceis. Você não deve virar as costas para grandes felinos, como esse treinador mostrou com seu experimento. Mesmo que os grandes felinos o amem, seus instintos assumem o controle e eles vão atacar por trás. Aliás, por esse motivo, ao andar na floresta na Índia, muitas pessoas usam uma máscara com olhos na parte de trás da cabeça para enganar os tigres e reduzir as chances de ataque. Mas não são só os animais predadores que atacam as pessoas. Fofuras como esquilos atacam também. Esse esquilo chega até as pessoas que provavelmente pensam que ele só quer comida. Mas o golpe tá aí. O esquilo de repente sobe na perna do cinegrafista e ataca sua cabeça. Não houve danos. Depois desse ataque, como você vai alimentar esses roedores engraçados na floresta e nos parques? Peixe. Um peixe fora da água é capaz de muita coisa. Não baixe a guarda mesmo se você pegar um peixe pequeno, caso contrário, isso pode acontecer. Esse peixe parece ter aceitado que hoje será o jantar de alguém, mas antes de ir para a panela, deu um tapa na cara do pescador. Agora ele pode orgulhosamente ser o jantar. Alce. Normalmente os alces são animais calmos. Eles podem ser encontrados em estradas e beiras de estradas dos Estados Unidos e do Canadá e não causam muito dano aos motoristas. Nem sempre. Este alce enlouqueceu. Saiu na estrada, foi até o carro e o sacudiu. O motorista foi rápido e conseguiu desviar. Senão levaria muito tempo para consertar o carro, porque os alces são animais enormes e fortes. Acho que você percebeu, né? Urso. Como os alces, os ursos são animais pacíficos. Eles não atacam as pessoas com tanta frequência, mas quando atacam, sai de baixo. Esse caçador viveu o dia mais assustador de sua vida. Ele viu um urso na estrada e tudo o que tinha em mãos era uma câmera, um arco e flechas. Não é o melhor equipamento para se defender de um predador gigante. Então, a ação começa. O urso de repente decola, corre em direção ao caçador e o derruba no chão. Ele grita e tenta assustar o urso, mas sem sucesso. Parece que tudo vai acabar como uma cena de Survivor, quando um urso atacou o personagem de Leonardo DiCaprio. Ufa, não foi assim. O urso fugiu e o caçador escapou apenas com um cotovelo machucado. Elefante. Em seguida, outro animal que é considerado calmo. Normalmente,
Os elefantes não atacam pessoas ou animais sem motivo, mas se eles estiverem defendendo o território ou no período de must, que é um período de hiperagressão, eles mostrarão toda a sua fúria. Esse elefante tentou atacar o guia que entrou no seu território. De repente, correu em direção ao homem, mas felizmente foi isso. O elefante tentou atacar algumas vezes, mas não conseguiu. O guia fez tudo certo e não provocou o gigante. Uma vez que o elefante começou, nada para ele. Esse gigante indiano enlouqueceu durante o festival e foi com tudo para cima do que estava por perto. Esmagou vários motociclistas e destruiu na descida 2 carros. Carneiros. Nunca subestime os carneiros. Eles não são tão perigosos quanto, digamos, touros, mas causam estragos com seus chifres. Um motociclista andava por uma estrada quando de repente se deparou com uma patrulha. A estrada estava bloqueada por um carneiro. Ele não deixou o motociclista passar e de repente atacou sua moto até que o homem caiu. Eles brincaram de esconde-esconde por um tempo, mas o carneiro se cansou. Agora atacou o homem, que levou um golpe nas mãos, e eles começaram a lutar. O carneiro atacou ele mais algumas vezes e ele não teve escolha. Correu de volta para a moto para tentar um plano B. Depois aquele carneiro encontrou a casa do motociclista, começou a visitá-lo, ficaram amigos e foi morar com ele. Olha só, o começo de uma linda amizade. Rinoceronte. É desagradável quando um carneiro corre na sua direção. Mas um rinoceronte gigante é assustador. Um turista no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, encontrou um rinoceronte. A princípio, o rinoceronte não prestou atenção no carro, mas assim que começou a se mover, parou e correu em direção ao turista. Parecia que só queria assustar, mas quando o carro partiu novamente, de repente correu em sua direção e conseguiu bater na traseira do carro. O motorista escapou por pouco. Cavalo. Você acha que o máximo que um cavalo pode fazer é derrubar um cavaleiro, chutar com o casco ou morder a mão de alguém? Errou! Esse homem sofreu um ataque repentino de um cavalo furioso que começou a chutar e a esmagar o homem. O arrastou pela nuca e pelos braços, o mordeu, o pisoteou, o chutou, resumindo, fez o que queria. Pobre rapaz, mas depois ele conseguiu fugir. Crocodilo. Os crocodilos são animais perigosos, mas tudo muda quando você está em seu carro, certo? Esse deve ter sido o pensamento desse motorista que dirigiu até o crocodilo. Era pequeno e o homem estava no carro, então pensou que o réptil não faria nada com ele, se assustaria e fugiria. Mas em vez disso, o crocodilo de repente atacou o homem, arrancando o para-choque e danificando a frente do carro. Nunca subestime os crocodilos. Especialmente se estiver em seu habitat, na água. Muitos animais entenderam o recado. Se você não consegue ver um crocodilo na água, isso não significa que é seguro. Ele pode atacar qualquer um num piscar de olhos, assim como este elefante no lago. O réptil agarrou a tromba dele e o arrastou para a água. A força do elefante o impediu de se tornar uma presa. Ele jogou o crocodilo e escapou para um lugar seguro em terra. Pitbulls. Uma coisa é quando ataques súbitos ocorrem na natureza e outra coisa bem diferente é numa rua comum. Nesse vídeo, vemos um gato deitado tranquilamente no quintal aproveitando o ar fresco. Perto dali, uma menina passa com 2 pitbulls. De repente, os 2 pitbulls atacam o gato, esmagam o pobre animal. Só depois de alguns segundos a menina se aproxima dos seus pets e tenta afastá-los do gato, mas sem sucesso. Eles não estavam para brincadeira. O gato teve que escapar sozinho, ficando embaixo do carro com suas últimas forças. Esse vídeo comovente foi difícil de assistir, mas a história tem um final feliz. Segundo a dona do gato, ele sobreviveu mesmo com muitos ferimentos. Os gatos são animais corajosos e imprudentes. Alguns sobrevivem a um ataque de 2 poderosos pitbulls, enquanto outros entram numa briga com um urso. Esse gato estava sentado na varanda e não tinha ideia de quem estava atrás dele. O urso se aproxima, cheira o bichano fofo, mas o gato dá um chega pra lá nele. O gato deveria recuar e entrar em casa, mas de repente dá um forte golpe no urso. Quem recua é o urso e o gato continua folgado na varanda. Após esse vexame, o urso precisa recuperar sua dignidade. Deixe o urso polar dar as honras. Nesse vídeo, vemos uma paisagem típica do Ártico. Gelo, neve, um mar frio e uma foca descansando. A calma e a paz reinam, mas de repente é interrompido por um ataque brusco de um urso. O predador emerge debaixo d'água e ataca a foca.
A foca consegue pular no mar. Parece que escapou no último segundo, mas não escapou. O urso alcançou a foca debaixo d'água e a agarrou. O predador veio à superfície com seu troféu. Avestruz. Os avestruzes são considerados aves inofensivas e medrosas que não fazem nada além de correr pela África e enfiar a cabeça na areia. Até certo ponto, é isso mesmo. Elas são criaturas pacíficas que nunca atacam primeiro. Mas não esqueçam que o avestruz é a maior ave do mundo, que tem não apenas um tamanho enorme, mas também garras afiadas. Então, é melhor ficar longe desse gigante. Mas esse homem não pensou assim. Primeiro, ele incomodou o avestruz por trás da cerca, estendendo a mão e puxando suas pernas. Logo em seguida, ele passa pelo cercado e dá um soco no pescoço do avestruz. É claro que o pássaro não gostou dessa grosseria, avançou no homem e jogou no chão. Ironicamente, foi o pescoço que se tornou uma arma vingativa. Que ironia! Babuíno. Vizinho dos avestruzes, os babuínos são criaturas muito mais agressivas. Enquanto o avestruz pode tolerar um pouco de abuso, os babuínos reagem imediatamente. E se eles não podem fazer isso diretamente, eles encontram uma maneira. Por exemplo, aqui vemos imagens de um zoológico americano. Duas meninas passam por um cercado no qual um babuíno está sentado. Elas tentam chamar a atenção do primata. Primeiro, elas o chamam, depois começam a provocá-lo e em seguida atiram pedras nele. O babuíno tentou se comportar com calma, mas a sua paciência rapidamente se esgotou. O macaco ficou furioso, começou a chutar as barras, a gritar e depois jogou fezes nas meninas e no cameraman, que por acaso era o pai delas. O arremesso foi muito certeiro e acertou em cheio as garotinhas mal educadas que ficaram #chateadas. Bom, pelo menos agora elas sabem que não podem brincar com os babuínos. Orangotango, e aqui está um parente do babuíno, o orangotango, mais especificamente uma orangotango fêmea. O caso novamente ocorre em algum tipo de zoológico. Vemos uma orangotango pedindo uma banana para um homem parado na frente dela. Ele imita o gesto da primata, mas no final ele joga uma banana para ela. O visitante espera pacientemente que a primata descasque a banana e a coma. A macaca então joga a casca de volta e exige uma segunda banana. Mas depois disso, o visitante se recusa. Então ela resolve pegar uma pedra e atirar no homem mesquinho. O visitante teve que se esconder rapidamente atrás de um muro de pedra para fugir do bombardeio. Claro, isso não é bem uma vingança, mas ainda assim o visitante entendeu. Ele não deveria ter sido mesquinho com a banana. Lobo. O próximo é um caso mais sério. Aconteceu há vários anos no Cazaquistão. Um grupo de caçadores rastreou um lobo e atirou no pobre animal e ele caiu morto. Os homens ficaram encantados com o precioso troféu e começaram a tirar fotos e gravar vídeos. Mas isso não foi o suficiente e eles começaram a zombar do lobo. Um dos caçadores chutou a carcaça do animal. De repente, o lobo saltou, rosnou e atacou o agressor. Acontece que o lobo estava fingindo estar morto o tempo todo. O caçador recuou e o predador o jogou na neve. Os próximos segundos foram um caos total e não ficou muito claro o que estava acontecendo, mas, ao que parece, o lobo acabou sendo exterminado. Isso foi posteriormente confirmado pelos próprios caçadores. O caçador que zombou do lobo estava bem, mas o lobo morreu. No entanto, ele ainda conseguiu se defender e dar sua cartada final. O fato de os lobos poderem revidar se as pessoas os machucarem não é tão surpreendente. O mais interessante é que criaturas aparentemente inofensivas também são capazes de fazer isso. Cisnes, por exemplo. Mas na verdade, os cisnes não são pássaros tão inofensivos, principalmente cisnes negros. Eles sabem como se defender. Por exemplo, nesta gravação, o jogador de golfe importunou 2 cisnes negros. Ele só queria que os cisnes saíssem do campo e começou a empurrá-los. Os pássaros não gostaram desta afronta. Logo, os próprios cisnes começaram a afastar o homem. Um dos pássaros foi percorrendo o campo todo para expulsar o jogador de golfe, que estava invadindo seu espaço sem nenhuma cerimônia. E aqui está outro incidente no campo de golfe com os cisnes novamente. Esses pássaros parecem gostar muito de golfe, e eles realmente não gostam de ser incomodados por golfistas. Aparentemente, o homem estava tentando puxar cuidadosamente a bola que havia rolado em direção ao cisne, mas ele talvez tenha acertado o taco acidentalmente na ave, e ela não gostou. De qualquer forma, o pássaro se irritou e acabou derrubando o golfista, que se levantou e atacou o pássaro. E o cisne, querendo dar mais uma lição no homem, voltou a atacá-lo. E ainda dizem por aí que golfe é um jogo tranquilo. Elefante. Cisnes não gostam de golfistas e elefantes não gostam de fotógrafos. Bem, pelo menos este elefante não gosta. Essa criatura fofa com um baú aparentemente está farto do fato das pessoas só quererem fotos e ninguém querer brincar com ele.
Então, outro turista se aproximou do animal com a obsessão de tirar uma selfie, mas o elefantinho não queria saber. Primeiro baixou as patas do muro bruscamente, como se desse a entender que não queria mais tirar fotos. Depois, ainda chutou o turista quando ele tentou tirar a selfie. Foi hilário! E a pessoa teve a sorte que era um filhote. Imagina o que teria acontecido se fosse um elefante adulto. Carneiro. Provocar um animal não é uma boa ideia, principalmente se for com comida. E pior ainda se fizer isso com um carneiro. Geralmente os carneiros não são as criaturas mais agressivas e não atacam sem motivo, mas às vezes podem usar seus chifres. Nesse vídeo vemos como o pastor de um rebanho de carneiros decidiu provocar seus animais com comida. Um dos carneiros não gostou dessa atitude e, para se vingar, decidiu atacar o homem chifrando e empurrando. O homem tinha um saco que usava como escudo. Caso contrário, esses golpes com chifres não passariam sem deixar vestígios. Logo, o carneiro foi acompanhado pelos demais, o que aumentou a pressão. Parecia que todos juntos estavam prestes a matar o homem, mas o pastor parou de brincar, começou a repreender o rebanho e os carneiros e ovelhas se espalharam. Lhama! Enquanto o pastor perseguia os carneiros a meio mundo de distância, os parentes desses animais simpáticos também sabem se cuidar. Lhamas são criaturas agradáveis com focinhos engraçados. Mas não deixe se enganar pelas aparências. Caso algo aconteça, elas podem revidar. Por exemplo, aqui um menino entrou no recinto da lhama, o que deixou o animal desconfortável. Ele começou a acariciar o animal e então ficou bem na frente dele. O longo contato visual não agradou nem um pouco a lhama, que reagiu dando uma grande cuspida bem na cara do pequeno visitante. A mesma coisa aconteceu nesse vídeo gravado em um curral. A lhama não gostou da garota segui-la para lá e para cá, imitando seu jeito de andar. A lhama esperou o momento certo e recompensou a garota com uma bela cuspida. E aqui estão algumas lhamas que também adoram cuspir, mas nesse caso a garota apenas estava tentando alimentá-las. Mas elas são obcecadas por cuspir, o que não é de se admirar, já que são parentes diretas dos camelos. Agora mais uma treta envolvendo comida, só que dessa vez a protagonista é uma girafa. A ação aconteceu em um zoológico qualquer. Os pais estão juntos com o filho, perto de um cercado de girafas. A mãe dá uma folha grande ao menino e ele, por sua vez, dá a comida para a girafa. Claro, a girafa queria pegar a folha e levantar a cabeça, mas o menino, por algum motivo, não soltava a folha das mãos. Então a girafa decidiu ensinar uma lição ao menino e ergueu ele no ar. Ele foi salvo pela reação rápida dos pais, que conseguiu pegar o filho. Caso contrário, a criança voaria a 5 metros de altura. O episódio ficou um pouco tenso, mas engraçado. A girafa ganhou um petisco e a família teve emoções fortes e inesquecíveis. A propósito, você sabia que as girafas sabem lutar? Assim como o avestruz, elas usam seus longos pescoços para derrubar o oponente. O oponente, geralmente, é outra girafa. Essas criaturas não controlam seus membros tão bem quanto seus pescoços, mas o mesmo não pode ser dito para os cangurus. Esses marsupiais são excelentes boxeadores, tão bons quanto Tyson ou Ali. Os cangurus também sabem como estrangular. Esse canguru estava estrangulando um cachorro quando um homem percebeu e foi até lá. Ele saiu do carro e assustou o canguru. O cachorro escapou e o homem resolveu dar uma pequena lição, acertando um tapa no marsupial, que ficou chocado e sem reação. Logo, todos se foram, mas a história não termina aí. Naquele mesmo dia, o canguru de alguma forma conseguiu chegar à casa daquele homem para tirar satisfações. Não se sabe como isso terminou. Touros. Nesse vídeo, o touro, como um fiscal policial, bloqueia a estrada e um carro passa cuidadosamente. Quando o animal se afasta da pista e o perigo parece ter passado, ele decide apressar o motorista batendo na lateral do carro com seus poderosos chifres. E essa filmagem foi hilária. Um grupo de amigos dirigia numa estrada que atravessava um campo onde pastava uma manada de touros. Um touro, curioso, veio até a janela aberta do carro e, enfiando sua enorme cabeça, começou a implorar por uma guloseima saborosa. Uma foi pouco. Ficou com gostinho de quero mais. Então ele seguiu o carro, esperando o próximo petisco. E esse búfalo que atacou um carro que passava? Não foi uma boa ideia parar próximo desses enormes animais. O motorista pagou por seu erro com o lado amassado do carro. Hipopótamos. Os hipopótamos não são tão inofensivos e fofos como são retratados nos contos infantis. Devido ao seu enorme porte e comportamento agressivo, ele é um dos animais mais perigosos para os humanos na África e no mundo. Casos de ataques de hipopótamos em humanos são muito frequentes.
Mata mais do que leões, búfalos ou leopardos. Veja uma prova de que o hipopótamo é um dos animais mais perigosos e agressivos para nós. Esse grupo aproveita seu tempo no safari e dirige pacificamente, quando um hipopótamo do nada apareceu e começou a bater no carro. Ufa, o motorista foi rápido e pisou no acelerador. Então o hipopótamo fugiu com um último olhar de advertência. Esse vídeo foi assustador e de tirar o fôlego. O dono da lancha notou uma cauda atrás dele quando se movia pela água e logo percebeu que era um enorme hipopótamo. O animal sai da água por um segundo e depois mergulha de volta. Ainda não sabemos o desfecho desse encontro. Aqui, um grupo de turistas decidiu parar e filmar o incrível animal na natureza. Mas o hipopótamo não gostou nadinha. Felizmente, ele decidiu não atacar o carro, apenas se aproximou de forma intimidadora e a briga foi evitada. Um encontro com hipopótamos pode acontecer não só num safari, mas também numa estrada normal. Vendo o carro se aproximar, o animal correu com toda a força e bateu no capô. Felizmente, o motorista não se machucou, mas o mesmo não pode ser dito do carro. Aqui o carro está parado de boinha nas proximidades, o que incomoda o hipopótamo. Ele agarra a frente do carro com sua enorme e maciça mandíbula, quase arrancando o para-choque. Mesmo os leões, que o cercaram e o agarraram, não pararam o animal furioso. Qual resultado você achou mais inusitado de um encontro com hipopótamos? Coloca nos comentários e fique atento para ver ursos, rinocerontes, elefantes e até cabras atacando carros e muito mais. Ursos. Se você mora numa região onde ursos são comuns, não se preocupe. Ataques de ursos são raros. Porém, todos os anos, alguns encontros com eles são fatais. Os ursos têm uma força física impressionante e colossal, então um ataque pode ser fatal para humanos. Mas casos de ataques a pessoas não provocados são muito raros. O perigo para os humanos é quando um urso é incomodado numa manada de ursos, ferido ou pego de surpresa com sua presa. Ursas com filhotes também são perigosas, mas na maioria dos casos eles têm medo das pessoas e tentam se esconder assim que sentem a sua presença. Aparentemente, esses ataques a pessoas em carros são uma exceção à regra. Nessa filmagem, gravada pelo dono da caminhonete, ele não fazia ideia que, após estacionar o carro perto da floresta, haveria uma surpresa não muito agradável. Bem, o urso saiu da floresta para examinar as coisas que estavam na caçamba. Aparentemente, ele não gostou de algo e, antes de continuar fiscalizando o objeto incompreensível, emitiu um rosnado de aviso. Este vídeo foi feito no Ártico. Um urso viu um homem numa cabine transparente e tenta se aproximar dele por todos os meios. O empurra com as patas e tenta quebrar o vidro com os dentes. É possível ouvir o homem dizendo que a porta é o ponto mais fraco de toda a estrutura e a base mais forte, já que está começando a dobrar. Felizmente, quando o predador percebe que é muito difícil entrar, ele se afasta. Esse vídeo é um baita alerta para quem já pensou que deixar o seu carro na floresta, onde ninguém parece estar por perto, seria uma boa ideia. O irritado proprietário do carro ficou boquiaberto com o estrago que o urso causou. Ele literalmente quebrou e mastigou tudo que era possível, tanto por fora quanto por dentro. Elefantes. A questão de saber se os maiores animais terrestres do planeta são perigosos para nós é simples de ser respondida. O elefante é conhecido por ser um herbívoro. Ele não ataca criaturas de sangue quente com o propósito de comer. Mas, se estiver de mau humor por qualquer motivo ou ameaçado pelo perigo, é capaz de mutilar qualquer criatura, inclusive humanos. Esses animais são especialmente perigosos durante a época de acasalamento, quando estão hormonalmente alterados e tentam mostrar às suas fêmeas sua força e poder. Esse vídeo foi feito na Índia durante um tour de safari. Um jovem elefante rapidamente correu até as pessoas como se estivesse ameaçando e parou antes de atacar o veículo. Os turistas ficaram assustados e surpresos com esse comportamento do animal, mas felizmente tudo acabou bem. Aqui, sem esforço, o elefante capotou o carro que entrou no seu caminho. O bom é que ninguém estava no carro, mas o prejuízo foi grande. Olhando nesse vídeo, você não diria que o carro pesa 1 tonelada ou mesmo 2, porque o animal o derruba muito facilmente. Nesse vídeo, o elefante ultrapassou os limites e atacou um trem de passageiros. O animal estava na mata ao lado dos trilhos, então desceu e veio direto para o vagão com o maquinista e interferiu no trânsito.
O elefante foi expulso, mas continuou andando pelos trilhos. Bem, um trem não é como um carro, então a única opção para o maquinista era pressionar o botão de sinal e esperar. A criatura atrasou o trem por 10 minutos e finalmente foi expulso dos trilhos. Provavelmente foi o primeiro incidente desse tipo do maquinista, e para os passageiros foi uma experiência única encontrar um animal enorme. Rinoceronte. Os rinocerontes são alguns dos animais mais perigosos, com muitas mortes na conta. Em grande parte isso ocorre por conta de sua visão deficiente. Eles costumam confundir carros com oponentes em potencial. Então pode atacar qualquer coisa ou qualquer um. Esse motorista decidiu filmar o incrível animal de perto, mas parecia não conhecer a agressividade dos rinocerontes. Ao perceber o perigo, ele se afasta dessa parte da estrada o mais rápido que pôde, mas é tarde demais. Assim que o carro se move, o rinoceronte atinge a lateral com seu chifre afiado, deixando uma bonita lembrança para o motorista. Cabras. Não são apenas os grandes animais que têm a coragem de atacar as pessoas que passam. As cabras, com seus chifres afiados e fortes, duros e retorcidos, também não têm a menor vergonha de se divertir de uma maneira incomum: o duelo. Esse motociclista teve muito azar. Um animal o observava e decidiu dar um chega pra lá na moto. Felizmente não houve consequências graves, mas o motivo do comportamento agressivo do animal é desconhecido. Jogando golfe. Eu sempre pensei que o jogo de golfe fosse um esporte seguro e relaxante. Talvez seja, exceto se você jogar nesse campo na Inglaterra. Como dizem os observadores, esse cisne costuma atacar os jogadores pelas costas. O cisne passava pelo jogador como quem não quer nada. Mas assim que o jogador jogou a bola no buraco, o cisne atacou. Não sabemos o que deixou a ave tão furiosa. Talvez ela estivesse torcendo para outro jogador. Eu estava torcendo, na verdade, para o motorista do próximo vídeo, torcendo para que ele ficasse bem. Assistindo esse vídeo, parece que o cavalo atravessou o veículo sem nenhum dano, mas não foi bem isso que aconteceu. O veículo estava na estrada de boa quando 2 cavalos correram em sua direção, viraram e passaram ao lado do carro. Só que o terceiro cavalo escolheu o caminho mais curto e perigoso por cima do veículo. Pesadelo ao vivo. Muitas pessoas acham que estão seguras enquanto dormem, ainda mais em casa, numa caminha quente. Eu não acho. Veja esse exemplo se você não acredita em mim. A vítima já tinha contado carneirinhos e estava em sono profundo quando de repente uma cobra a atacou. A víbora tentou agarrar a perna da mulher, mas felizmente não conseguiu. A mulher assustada pulou da cama, pegou uma lanterna e calmamente conduziu o réptil de volta para fora. Ataque de camelo. Esse aqui não dá para espantar com uma lanterna. Afinal, ele é bem mais alto que você, que eu, que nós. O vídeo mostra um camelo e seu ataque repentino. Não sabemos a causa. Provavelmente era só mau humor mesmo, ou alguém inexperiente decidiu montar o coitado. A propósito, se você balançar por descuido enquanto está a bordo de um camelo, ele pode ficar com raiva e te machucar. Hipopótamo. Como você descreveria um hipopótamo? Provavelmente um animal grande, desajeitado, lento e inofensivo para os humanos, certo? À primeira vista, parece isso, mas na realidade o hipopótamo comporta-se bem diferente. Existem muitos vídeos na internet confirmando que se um filhote ou adulto estão em perigo, o hipopótamo atacará rápido como um raio. Além disso, os hipopótamos são excelentes nadadores e desenvolvem uma velocidade de até 13 km por hora na água. Os turistas que navegam nas águas do rio Zimbábue que o digam. O animal nadou a apenas 1 metro deles e quase acabou com o passeio. O barco acelerou e o hipopótamo ficou para trás. Ufa, ninguém ficou ferido. Vamos aproveitar o momento para curtir o vídeo, mas tem que ser rápido. Mais rápido que o hipopótamo. Um grupo de mergulhadores resolveu tirar fotos das belezas do fundo do mar e também relaxar. Mas, e conseguiram relaxar? Pelo contrário, nasceram de novo. Olha a cena, o amigo dos mergulhadores gravou algo impressionante. 2 enormes baleias emergiram do ladinho deles. Paira um mistério de como os mergulhadores não foram engolidos. A situação foi tão inesperada que eles saíram rapidinho da água para verem as imagens em vídeo. Será que é possível um homem ser engolido por uma baleia? Sim e não. Apesar do tamanho gigante da baleia, a sua garganta é bem estreita, apenas 10 centímetros de diâmetro. Então, essas histórias sobre pessoas que estiveram no estômago da baleia são lendas urbanas. Mas a baleia pode acidentalmente sugar uma pessoa enquanto come plâncton, e a pessoa pode acabar na boca dela.
Mais cedo ou mais tarde a baleia vai cuspir um humano, mas o quanto antes melhor. Caso contrário, a pessoa morrerá por perda de oxigênio. Gorila. Décadas de pesquisa sobre esses primatas indicam que todo cuidado é pouco ao interagir com eles. Antes, os gorilas eram vistos como animais perigosos e cruéis. Muitos filmes, como King Kong, confirmam isso. Mas desde os anos 70 as opiniões começaram a mudar. Graças aos estudos dos primatologistas, eles não são mais considerados cruéis e implacáveis. Sabendo disso, um amante de florestas e fotografias exóticas, chamado Adrian, entrou na mata e começou a apertar o macaquinho. Inesperadamente o macaquinho começou a gritar e, claro, sua mãe percebeu na hora. Ela imediatamente atacou Adrian sem pensar duas vezes e pegou o filhote de volta. O homem, milagrosamente, não teve problemas e permaneceu ileso. Seus nervos de aço e a decisão certa o salvaram. E você, o que teria feito nesse caso? Ficaria calmo ou sairia gritando? Caminhando com rinocerontes. Um homem chamado Ryan Bolshoff e seus amigos viajaram para a África do Sul para rastrear um leopardo. Eles passaram por um parque nacional de carro e um rinoceronte não gostou muito dos convidados. E para dar uma lição, ele correu atrás e logo depois outro rinoceronte se juntou como companhia. O vídeo dinâmico é de tirar o fôlego, mostra os rinocerontes perseguindo o veículo implacavelmente por vários minutos. Os rinocerontes não são animais tão lentos, apesar do seu peso, podem correr até 50 km por hora. Digamos que Ryan e seus amigos tiveram sorte. Embora não encontrassem o leopardo, gravaram uma perseguição bem legal. Urso polar. Em busca de material novo para o seu canal, um repórter foi ao Polo Norte e quase disse adeus. Enquanto gravava sob a proteção da cúpula de vidro, um urso polar apareceu de repente e atacou o abrigo do repórter por 50 minutos. Ele deve ter pensado depois do resgate: parabéns a quem construiu uma cúpula tão resistente. O curioso é que ele ainda conseguiu tirar fotos de alta qualidade durante o ataque. Isso é um profissional. O que você faria se estivesse no lugar dele? Controlaria suas emoções ou fecharia os olhos esperando o pior? Tubarão-martelo. Este é um dos membros mais perigosos, cruéis e vorazes da família dos tubarões, ocupando o terceiro lugar no número de ataques a humanos. O pescador desse vídeo sabia disso quando algo estranho atingiu seu caiaque pela primeira vez. Alguns segundos depois, o barco estremeceu novamente. O pescador se virou e viu um tubarão-martelo circulando ao redor, procurando algo para comer. Então, o pescador tomou a decisão certa. Pegou uma pá para assustar e afugentar o peixe. Foram necessários mais de 20 golpes para o tubarão-martelo finalmente recuar. O tubarão-martelo o perseguiu por pelo menos 500 metros. Ataque de elefante. O elefante é um grande mamífero que muitas pessoas pensam ser inofensivo e afetuoso. De fato, é, desde que não represente perigo para o animal e sua família. Nesse vídeo, um grupo de turistas viajava na África num safari especial. Eles viram uma enorme elefante e seu filhote atravessando a estrada. Claro, todos tiraram uma foto, mas antes que eles pudessem ver se a foto ficou legal, o enorme animal já estava correndo atrás do veículo. Talvez o animal tenha pensado que o carro fosse um perigo para a manada, então alcançou o veículo e o atingiu, com o grito dos passageiros. Nesse momento, a perseguição parou. Aparentemente, o território dos elefantes acabou e os turistas estavam fora de perigo. Não seja indiferente. Isso é o que você pode dizer de um corajoso surfista chamado James Taylor, que durante as férias com sua esposa viu uma lula gigante no mar. Ele não gritou nem saiu correndo para longe porque percebeu que tinha algo estranho com o animal. Seu instinto estava certo. A lula estava ferida. Tentando ajudar, ele jogou uma corda no molusco e escolheu uma tática melhor. Jogou seus tentáculos na prancha e agarrou, até chegar na praia. As pessoas logo se dividiram em dois grupos ao fazerem comentários. O primeiro elogiou o nosso surfista herói, que não foi indiferente. Enquanto o segundo grupo achou que essa ação de James só piorou a situação da lula. De qualquer forma, o molusco, infelizmente, morreu na praia. O que você sabe sobre hipopótamos? Que eles são grandes e nunca atacam as pessoas? E se eu te disser que você tá errado? Os hipopótamos são alguns dos animais mais perigosos da África e hoje você vai descobrir o porquê.
O hipopótamo é um animal muito perigoso. Deveria até ser chamado de ameaça da África. O incrível é que, apesar de toda a sua natureza violenta e ataques frequentes a animais e pessoas, ele é considerado um animal herbívoro. Mas isso não é uma verdade absoluta. De acordo com a última classificação dos cientistas, o hipopótamo pode ser chamado de predador facultativo, ou seja, meio que come grama, mas se surgir uma oportunidade, alguns pedaços de carne são bem-vindos. Veja uma prova. Há alguns anos, turistas filmaram uma cena brutal no sul da África. Um hipopótamo se aproximou de um antílope kudu nadador e o apertou com os dentes. Considerando que as presas dos hipopótamos podem atingir 64 centímetros de comprimento ou mais, não surpreende que o antílope morreu na hora. Ele arrastou o corpo para a margem e quis comê-lo, mas cães selvagens africanos impediram. A matilha pegou a presa do hipopótamo, fez um lanche e a escondeu nos arbustos. E aqui está um exemplo mais óbvio. No Parque Nacional Kruger foi filmada uma imagem bem rara. Um hipopótamo comendo a carne de um animal. A presa era uma zebra. Não se sabe se ele acabou com ela ou se já estava morta quando o gigante chegou ao lago. Mas temos a prova real que os hipopótamos às vezes degustam uma carninha. Mas lembrando, eles preferem grama à carne, então raramente se transformam em predadores. Nesse vídeo temos novamente um antílope. Essas criaturas são bem vulneráveis, estão sempre sendo caçadas. Desta vez o antílope foi caçado por cães selvagens africanos. Fugindo deles, a pobre criatura subiu em uma pequena ilha no meio da lagoa, mas um crocodilo já estava de olho nele. O antílope passou pelo predador, pulou na água e nadou em direção à margem. O crocodilo correu atrás dele, mas um hipopótamo apareceu. O crocodilo agarrou o antílope, o hipopótamo o atacou e o trio mergulhou na água. Segundos depois, o hipopótamo emergiu, sem répteis ou antílopes à vista. Não se sabe o que o hipopótamo queria, se alimentar do antílope ou salvá-lo, mas aparentemente não conseguiu. O réptil ficou com a guloseima. Talvez o hipopótamo pretendesse resgatar o antílope. Esses gigantes podem ser chamados de defensores da savana. Apesar do seu temperamento violento e natureza predatória, muitas vezes eles ajudam os necessitados. Na verdade, não fazem isso por generosidade e bondade, apenas para afastar os predadores do seu território. Assim, muitas vezes salvam indiretamente criaturas inocentes. Aqui temos um crocodilo e um antílope novamente. O réptil agarrou firmemente o herbívoro pela pata e o arrastou para dentro d'água. O confronto durou muito tempo. O antílope já estava ferido e exausto quando, de repente, no último instante, 2 hipopótamos vieram em seu socorro. Os gigantes de 4 toneladas rapidamente perseguiram o crocodilo e salvaram o antílope. Eles fizeram um bom trabalho, mas talvez não tenha resolvido tanto. Com certeza, o antílope logo morreu. Afinal, sofreu um ferimento muito grave que o deixaria indefeso a outros predadores da savana. Vacas. Em geral, crocodilos e hipopótamos têm uma relação tensa. Muitas vezes eles compartilham o mesmo território, afinal os hipopótamos passam muito tempo na água, onde vivem os crocodilos. Hipopótamos e crocodilos podem ser considerados vizinhos que não se dão bem. Essa rixa se manifesta de diferentes modos. Nesse caso, por exemplo, os hipopótamos ensinaram uma lição aos crocodilos por tirar suas presas. Um grupo de vacas veio beber água e os crocodilos reagiram às batidas dos seus sinos. 3 dos répteis foram em direção a elas. O crocodilo rapidamente agarrou uma vaca distraída e a arrastou para debaixo d'água. Parece que o jantar está servido, mas não é tão fácil assim. 2 hipopótamos logo chegaram ao local. Eles nadaram intencionalmente atrás dos crocodilos e das presas, empurrando os predadores para longe da vaca. Como no caso do antílope, não está claro se os hipopótamos queriam salvar ou comer a vaca. Mas uma coisa é certa, eles conseguiram estragar a refeição dos crocodilos. Rinoceronte. O rinoceronte é outro enorme animal africano. O rinoceronte e o hipopótamo são semelhantes em muitos aspectos. São grandes, são herbívoros e possuem um caráter complexo. Mas os hipopótamos têm uma pequena vantagem. São mais perigosos que os rinocerontes e às vezes podem até competir com eles. Nesse vídeo, o rinoceronte chegou muito perto do território do hipopótamo, o seu corpo d'água favorito. O hipopótamo abriu sua boca e deixou os 36 dentes afiados à mostra para a fera sair rapidamente. Isso não convenceu o rinoceronte
e custou a sua vida. O hipopótamo saiu da água, se juntou a um camarada e lutaram com um rinoceronte. Um dos hipopótamos fincou suas longas presas nele. As presas afiadas e a força da mandíbula do hipopótamo são suficientes para perfurar a pele do rinoceronte, que é como um tanque blindado. Logo, o rinoceronte caiu e o hipopótamo terminou o serviço. Contra o búfalo. O terceiro herbívoro gigante africano é o búfalo. Como o hipopótamo e o rinoceronte, é muito agressivo, grande e perigoso, mas o hipopótamo é muito mais agressivo e forte. Nesse vídeo, vemos o hipopótamo enfrentando o búfalo no rio. O hipopótamo não gostou desse encontro. Como naquele caso com o rinoceronte, o gigante abriu a boca e começou a intimidar o búfalo. Aparentemente, o búfalo, igual o rinoceronte, não entendeu a dica. Então, o hipopótamo teve que entrar em ação e expulsar a criatura afrontosa do seu território. O hipopótamo empurrou o búfalo para o rio e só então percebeu que havia mexido com o oponente errado. O búfalo foi mais esperto que o rinoceronte do vídeo anterior, não continuou a luta e fugiu, salvando a sua vida. Búfalos e rinocerontes são oponentes do mesmo patamar, mas os hipopótamos precisam de algo mais forte, como um verdadeiro predador, como um crocodilo. Eu já mostrei como os hipopótamos arruinam a vida dos crocodilos roubando as presas deles, mas agora veremos a nível individual. O hipopótamo rastejou atrás do crocodilo na água e começou a cutucá-lo com sua enorme cabeça. Veja que o réptil não quer luta e nada para longe, mas o hipopótamo insiste e continua cutucando o crocodilo. Ele nada cada vez mais longe, sem intervalo de descanso. Mesmo quando o crocodilo consegue sair do lago para a terra firme, o hipopótamo não desiste. Ele continua o perturbando com algumas mordidas. Talvez o hipopótamo só queira dar uma olhada no crocodilo ou aprender um pouco sobre seu vizinho de lagoa, mas às vezes os hipopótamos entram em luta brutal com os crocodilos. Esse crocodilo cometeu um grave erro ao entrar em um lago com vários hipopótamos que estavam descansando. Os herbívoros não gostam do intruso e decidiram ensinar uma lição. Eles fizeram o que quiseram com ele, pisoteando, esmagando, jogando e mordendo. Por milagre, o crocodilo sobreviveu à humilhação e escapou da coça dos gigantes. É o que pensa o cinegrafista que gravou esse vídeo. Mas talvez o último ataque tenha sido fatal para o crocodilo, e ele nunca conseguiu sair daquele lago. Leoa. Não só os crocodilos, mas também leões atacam os hipopótamos. Os reis da selva são predadores incríveis da África que não temem quase ninguém. Eles raramente atacam hipopótamos, mas às vezes os incomodam. Nesse vídeo, uma leoa se aproxima de um hipopótamo em repouso. Ela cutuca o gigante com seu focinho e o acorda de imediato. O hipopótamo não gostou do incômodo, correu atrás dela e a agarrou pela cabeça. A cabeça da leoa teria desaparecido num instante. O hipopótamo a espremeria como uma melancia, mas a leoa o mordeu na boca e ele afrouxou por um segundo. Isso foi o suficiente. O predador se libertou e fugiu do herbívoro mais perigoso da África. Os hipopótamos podem ser chamados não só de herbívoros, mas também de animais de água doce, porque passam muito tempo em lagoas e rios. Lá eles entram em conflito não só com crocodilos, mas também com tubarões. Parece improvável, mas é verdade. A real é que existe um tubarão-touro. Ao contrário de outros tubarões, ele nada não só em mares e oceanos salgados, mas também em rios de água doce. Mas notícias para quem gosta de ir ao rio... Mas os hipopótamos não se importam com os vizinhos tão perigosos. Nesse vídeo, o tubarão-touro nadou até a família de hipopótamos. Aparentemente ele queria atacar na miúda um dos gigantes, mas calculou mal, colidiu nele com a cabeça. Isso deixou os animais furiosos. Os hipopótamos resolveram dar uma lição ao atrevido e tentaram o atacar. O tubarão percebeu que havia mexido com caras perigosos e correu para deixar o território. Como já vimos, os hipopótamos entre si são amigáveis, eles vivem amontoados, mas toda família tem problemas, e os hipopótamos não são exceção. Às vezes, eles brigam entre si, e fazem isso de modo brutal. Por exemplo, vemos uma luta típica entre dois hipopótamos machos. Como se pode ver, tudo se resume às bocas abertas, pressionadas uma contra a outra. Pode parecer que eles estão brincando ou se beijando, mas é assim que se resolvem. É muito importante segurar a boca aberta com muita firmeza,
A boca que escorregar primeiro será perfurada com presas. Após a luta, os hipopótamos saem do campo de batalha com ferimento, como aconteceu nesse caso, mas geralmente esses confrontos levam à morte de um deles. Humano. E por último, veremos o ataque de um hipopótamo a nós outros. Afinal, os hipopótamos, não os crocodilos, são considerados os grandes animais mais perigosos da África para os humanos. Pelo menos é o que dizem as estatísticas. Todos os anos, os hipopótamos tiram a vida de pelo menos 500 pessoas. Os crocodilos matam cerca de metade disso no mesmo período. Felizmente, esse vídeo não teve vítimas, mas com danos. Um motorista estava dirigindo numa estrada do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, e se deparou com um obstáculo: um hipopótamo parado na beira da estrada. Quando o carro se aproximou, o animal correu em sua direção e bateu com força no capô. O motorista gritou assustado. Ele estava à beira da morte. Ainda bem que ele não se machucou, mas olha como ficou o carro. Só um animal muito poderoso poderia ter feito um estrago desses. Agora entendemos por que essa fera é o herbívoro mais perigoso da África. Os ursos são as principais belezas de muitos desenhos animados e contos de fadas infantis. Mas, na vida real, eles não são nada dóceis. Continue assistindo para ver os momentos mais insanos dos ursos. Ursos versus tigre. Na reserva de tigres Tadobandari, na Índia, o fotógrafo de vida selvagem Arpit Parekh capturou a luta do tigre de Bengala com o urso preguiça, considerado o urso mais mortal do mundo. Parekh dirigia pela reserva e viu um tigre dormindo perto de um lago. Tirou umas fotos e parou. Mas após alguns minutos, o predador fugiu para os arbustos, de onde se ouviram gritos e rosnados. O fotógrafo viu que o tigre de 300 quilos estava tentando lutar contra o urso. O tigre jogou o urso de costas, agarrou-o com os dentes e o segurou com as patas. O urso resistiu desesperadamente, mas não se livrou da garra felina. O fotógrafo disse: "O tigre conseguiu morder o urso. Pensei que o urso desistiria, mas logo o tigre se cansou e o deixou ir." Parekh registrou o urso preguiça de 136 quilos recuando lentamente do tigre. De repente, o urso correu, virou-se em direção ao tigre, gritando. O urso preguiça alcançou o tigre e mordeu sua perna. Depois de uma luta tensa, os dois se acalmaram e cada um seguiu seu caminho. Segundo Parekh, o tenso confronto entre os predadores durou meia hora. Aconteceu tudo a apenas 1 quilômetro de distância do seu carro. Os ursos preguiça são encontrados na Índia, Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal e Butão. O urso preguiça tem até 90 centímetros de altura. Esses ursos se alimentam principalmente de formigas e cupins. Apesar de seu tamanho relativamente modesto, eles são considerados um dos ursos mais perigosos do mundo. Nos últimos 20 anos, centenas de moradores indianos foram mortos e milhares feridos devido a ataques de ursos preguiça. Ursos versus morsa. O urso polar é o predador mais forte do norte, que caça vários animais. Gosta da solidão, por isso passa os dias sem matilha, e quando quer comer, nem mesmo uma colônia de morsas o impede. Esse vídeo captura o momento em que um urso polar faminto intimida animais, embora houvesse um grande número deles. O urso polar é o principal inimigo da morsa, mas nem todas as morsas podem ser atacadas facilmente. Quando adulta e madura, ela pode ser uma oponente perigosa. Sua pele é muito difícil de morder e suas presas podem causar ferimentos graves ao urso polar. Por isso, ele costuma atacar indivíduos mais fracos. Aqui um certo pânico começou na manada de morsas e todas foram em direção ao mar, porque se sentem seguras. Para não se tornar uma presa, é melhor que ela esteja na água. Caso um duelo comece entre dois animais na água, a morsa provavelmente vencerá. É um animal marinho que vive principalmente na água, ou seja, ali ela caça melhor que o urso polar. As morsas são mais ágeis e podem nadar para longe das garras do predador. As leis da natureza são rígidas. É preciso lutar até o fim e ser persistente para não se tornar uma presa. Não se pode mostrar fraqueza ao predador. E se já estiver em suas garras, lutar pela vida até o fim. Nesse vídeo, o urso polar tenta se aproximar da manada de morsas de diferentes maneiras, até conseguir sua presa e ter uma refeição deliciosa. O urso é muito persistente, não tem medo das outras morsas ao redor da presa escolhida, mesmo sendo assustadoras com enormes presas.
A escolhida está na borda para não chamar a atenção dos demais membros da manada, mas várias tentativas do predador branco não tiveram sucesso. As morsas escaparam dos dentes do urso. Ursos versus alce. O urso pardo é uma subespécie do urso marrom e um dos predadores mais ferozes e grandes do planeta. Eles são encontrados na América do Norte. Até 100 anos atrás, a população dessa subespécie era enorme, mas conforme as pessoas se estabeleceram em seu habitat, a população dos ursos diminuiu. Os ursos se tornaram mais agressivos e começaram a atacar terras e pessoas. Em meados do século XX, começou uma caçada a esse predador. Então sua população diminuiu 30 vezes. Nesse vídeo, um urso e um alce estão numa corrida espetacular. O urso pardo avistou o animal e, pensando que era uma presa fácil, o perseguiu. Percebendo suas intenções, o alce começou a se afastar. O predador tinha vantagem ao correr da montanha e tempo para ganhar velocidade, mas estava visivelmente cansado. Os animais corriam na densa neve. O alce era mais lento, suas pernas finas ficavam presas nos montes, mas o urso pardo era ágil, patas poderosas o ajudavam. A certa altura, se ouvia o rosnado ameaçador do urso. Mas a neve acabou e apareceu terra firme e um rio. O alce ganhou velocidade e correu em direção ao rio. O urso perseguiu sua presa sem diminuir a velocidade. O alce chegou à margem do rio e entrou na água, pensando que isso acabaria com a perseguição, mas o urso estava bem confiante na água. O rio, com cerca de 200 metros de largura, foi um obstáculo significativo, mas o alce foi um bom nadador e conseguiu fugir. O urso nadou cerca de 100 metros e desistiu. Mais tarde, o urso voltou para a margem e esperou por um novo jantar. A corrida inteira não durou mais do que 1 minuto e meio, mas quase custou a vida do alce. Ursos versus porco selvagem. No Parque Nacional de Great Smoky Mountains, nos Estados Unidos, um grupo de aventureiros viu um urso preto e um porco selvagem lutarem entre si, não muito longe da estrada. A luta durou mais de 10 minutos e se resume no urso implacável tentando arrastar o porco pela cabeça. No vídeo, vemos vários motoristas curiosos para assistir ao confronto. Entre eles estava o ávido caçador Philip Talbot. É possível ouvi-lo alertando outros a não sair do carro. Seu grupo passou 5 horas viajando pelo Parque Nacional, mas a melhor parte da viagem foi no final, quando assistiram à briga entre o urso e o porco selvagem. Quando notou o movimento na beira da estrada, ele pensou que era um casal de ursos lutando, mas era muito mais perigoso. E isso causou o bloqueio das faixas de tráfego. Afinal, os motoristas queriam ver o que prendeu a atenção de todos. Conforme a luta continuava, os dois ficavam cada vez mais cansados, mas o urso se recusou a desistir. No final, o porco selvagem ficou atordoado e paralisado em uma vala de água lamacenta, enquanto o urso fica no topo da encosta, vitorioso. Urso versus lobos. No Parque Nacional de Yellowstone, o espectador Mike Godfrey filmou um confronto de urso pardo com uma matilha de lobos. Causa do confronto, a carcaça de um bisão que tinha sido morto por lobos. O urso cheirou e provou a carne. Segundo o autor do vídeo, é comum confrontos por presas entre esses dois predadores. Na maioria das vezes, o urso vence a luta por ser o maior predador terrestre da América do Norte. Um urso pardo pode enfrentar sozinho uma matilha de 7 lobos, mas desta vez o adversário era muito mais numeroso. A matilha Janko Battle, com 20 lobos, é uma das maiores, mais famosas e mais unida matilha de lobos do parque. O espectador disse: o urso levou muito tempo para se aproximar da matilha e alcançou os lobos que estavam distantes da presa. Eles tentaram afugentá-lo, mas o urso prosseguiu. Porém, a luta se intensificou. Mais e mais lobos começaram a atacar. A matilha se uniu para afugentá-lo. Eu pensei que sabia o resultado da batalha, mas estava errado. 2 lobos sobreviveram para continuar a batalha no dia seguinte ao primeiro confronto. Um detalhe, a matilha Janko Battle representa cerca de 1/5 de todos os lobos que vivem no Parque Nacional de Yellowstone. Faz apenas 27 anos desde que os lobos retornaram ao Parque Nacional e ao estado de Idaho. Em 1930, sua população foi exterminada porque eram considerados perigosos para os humanos. Como você pôde notar, os ursos não têm medo de lutar com criaturas perigosas, mas nem todos os ursos são cruéis e briguentos. Por exemplo, o urso do sol é o mais inofensivo de seus parentes. Ele é o menor urso do mundo, tem menos de 1,5 metro e pesa apenas 65 quilos.
Em seu peito há uma grande mancha branca ou vermelha em forma de ferradura, que lembra o nascente do sol, daí o nome da espécie. Algumas pessoas têm até esse urso em casa como animal de estimação. É comum nos países asiáticos ter o urso do sol como animal de estimação. Ele tem muitas dobras no pescoço, o que faz parecer um Shar-Pei. Por isso, às vezes também é chamado de urso-cão. As linhas ao redor do pescoço fornecem proteção contra outros predadores. Os ursos do sol podem facilmente escapar de suas garras. Assim, eles, embora pequenos e inofensivos, podem se proteger. O urso do sol vive em florestas subtropicais, nas montanhas do sul e leste da Ásia. Esses ursos amam subir em árvores. Arbustos não são obstáculos para eles. O urso os supera facilmente pulando de uma planta para outra. As árvores servem não só para se locomover, mas também como lugar para construir sua casa. Eles fazem sua cama bem no alto. Este é o seu esconderijo dos habitantes terrestres. O urso do sol tem uma língua muito longa, como o tamanduá. Não se importa de comer cupins, mas prefere mel e frutas. Não é surpreendente que esses ursos façam suas casas nas árvores. O maior perigo para os ursos do sol são os humanos. São capturados e mantidos em cativeiro para o próprio lucro das pessoas. Sua pele, coração e bile são muito valiosos. Componentes obtidos de suas células são usados na medicina tradicional oriental. Não se sabe exatamente quantos animais existem no mundo hoje, mas quero acreditar que o seu número só cresça. E por hoje é isso. E aí, me conta, o que você achou mais legal no episódio de hoje? Coloca nos comentários, tá bom? Muito obrigado por assistir e até logo!